Hoje eu quero falar sobre a grandeza. A grandeza, ela é uma palavra subjetiva, complexa. Você pode direcionar e falar sobre grandeza de coisas, de pessoas. Mas eu quero especificamente direcionar e falar sobre a grandeza do ser. Conta-se uma história de um menino e de um escritor, é uma historinha antiga, muitos comentam aí nas suas redes sociais, ao longo da história, né, das redes sociais, que havia um escritor e um menino. Esse escritor, ele era um senhor já idoso, muito bem sucedido, tinha escrito vários livros, e ele dizia para si: eu vou agora arrumar uma choupana perto de um lugar tranquilo e vou viver a vida, vou continuar trabalhando, mas eu quero colocar a minha rede de frente do mar, num lugar afastado, e desfrutar da vida, da leveza, da paz, do bem-estar, e vou fazer aquilo dentro das minhas condições físicas, psíquicas e do meu próprio tempo. E esse senhor, um certo dia, ele levantou de manhã, o café posto já na sua varanda, e ele tomou o seu café, sentou naquela rede e viu aquela brisa maravilhosa do mar, tal, e ele começou a observar um garotinho, aproximadamente uns 6, 7 anos de idade. E aquele garotinho, ele pegava as conchinhas e ele, né, lançava para o mar, a onda via, trazia um monte, ele fazia isso, ficou horas e horas fazendo aquele movimento. E isso começou a tirar a paz daquele sábio escritor, porque ele pensava consigo mesmo: poxa, essa criança deveria, de alguma maneira, brincar com castelo, jogar uma bola, fazer qualquer coisa. Ele está tendo uma atitude mecânica, e nessa atitude mecânica ele não vai chegar a lugar nenhum. E aí a paz dele foi tirada de tal forma que ele foi conversar com esse menino de 6, 7 anos. E aí ele disse: garoto, por que você fica perdendo o seu tempo? Você não está vendo que as ondas trazem essa quantidade de ostras aqui para a areia, essas conchinhas, e você fica pegando e jogando? Qual a finalidade de você fazer isto? Porque você poderia estar desenvolvendo a sua vida de outras formas e de outras maneiras, brincando, jogando bola. Ou seja, a verdade daquele escritor, ela era absoluta, ela estava sendo imposta numa outra verdade de uma criança. O garoto chegou, olhou para o escritor e falou assim: você pode caminhar comigo até um pouquinho mais para o fundo do mar? O escritor: tudo bem. Ele pegou na mão do menino, o menino pegou algumas conchinhas e foi caminhando. Quando a quantidade de água já atingia, provavelmente já estava quase no peito da criança, ele falou para o senhor, para o escritor: aqui está bom. E pegou uma concha da mão esquerda, passou para a mão direita e jogou com muita força, né, no mar. E aí ele olhou para o escritor e disse assim: você sabia que essa concha, ela fará toda uma diferença? E o escritor começou a raciocinar, um homem sábio, intelectual, né, com uma oratória perfeita, com um juízo crítico muito bem desenvolvido, e aquilo foi como tivesse dado um tapa na sua cara. Ele abraçou o menino, pediu desculpa para o menino, que o menino nem sabia do que passava pela cabeça dele, e ele retornou lá para sua rede e o menino continuou brincando. O que eu quero colocar para vocês é que quando se fala da grandeza humana, nós não podemos subestimar que o idoso, que a criança, que o adolescente, que o jovem, que o intelectual, que o psicólogo, que o sociólogo, que o político, que o médico, que o cientista, ele é melhor do que o outro ser humano. A espécie é a mesma. Só que cada ser é um ser único.
E dentro dessa unicidade, cada ser tem a sua grandeza, tem a sua destreza e a sua capacidade de colocar em evidência as suas habilidades específicas, né, as suas habilidades natas, as suas habilidades espirituais, as suas habilidades que diz respeito a essa unicidade que não pode ser subestimada pelos próprios mortais. E observamos que no cenário da vida, as pessoas elas estão passando pela vida e não estão vivendo a vida. Sabe por quê? Porque elas não sabem a sua grandeza. Seria mais ou menos assim. Você pega o seu carro, você coloca ele dentro da garagem, você deixa o carro ligado, fecha a garagem e vai para sua casa dormir, e no outro dia você vai trabalhar e deixa o carro lá ligado. O seu carro ele vai estar gastando energia, ele vai estar gastando combustível, ele vai estar de alguma maneira esquentando e vai estar com o motor, né, não em movimento, mas com o motor preparado para entrar em movimento, mas toda a energia ela não vai produzir resultado, não vai levar a lugar nenhum, a pessoa não vai chegar a lugar nenhum, porque o carro ele está estacionado e o ponto morto está ligado. Muitas vezes nós fazemos assim com a nossa vida. A nossa libido ela está ligada ao problema, à dificuldade, ao sentimento de impotência. A nossa libido muitas vezes ela está produzindo, né, e está queimando energia, mas não coloca a nossa vida em movimento. Portanto, eu quero dizer assim, faça da sua vida, faça da sua proatividade, faça da sua grandeza um trampolim para o sucesso. Só que para isso, você tem que colocar em movimento a sua vida. Você tem que sair da zona de dor, de sofrimento, de angústia, que muitos dizem que é zona de conforto, mas não é zona de conforto, é zona de desconforto. E você colocando a sua vida em movimento e direcionando a sua energia, o seu ser e canalizando na direção certa, com propósito, com objetividade, você vai muito longe, ninguém te segura. Porque você nasceu para vencer, porque você nasceu para ser bem-sucedido e por mais que dentro do conceito humano, todo ser humano ele nasceu para vencer. Isso é muito claro, isto é plausível e isso é entendível e isso é fato. Mas também é claro, é plausível e entendido que o ser humano ele nasceu para vencer, mas ele foi condicionado para perder. Porque quem dita as regras, muitas vezes, da sua vida é o sistema, é a mídia, é a família, é a religião, é os pseudos amigos, e você deixa, né, de viver a vida. Sua vida passa a não ter movimento, você não chega a lugar nenhum, mas a sua energia está sendo queimada, os seus neurônios estão sendo, de alguma maneira, né, amortecido, e você simplesmente passou pela vida e não viveu a vida. Saiba de uma coisa, quando você coloca a sua vida em movimento, quando você dá a oportunidade para você olhar para o seu interior e para você compreender que por mais que encheiro de cascalhos, de estruturas, de fortalezas e de sofismas dentro do seu interior, você como ser pensante, um ser racional, você pode renovar a sua mente, você pode descredenciar aquilo que não é credencial, legítima, mas que é credenciado para que você possa ser o outro, para que você se espelhe no outro, para que você projete e transfira a sua vida para o outro e você não viva a sua vida. Aquelas pessoas mais afoitas dentro do contexto espiritual, elas dizem assim: ah, eu queria ser Moisés, eu queria ser, né, Abraão, eu queria ser Noé, eu queria ser, né, fulano, cicrano, e dentro do contexto humano, ah, eu queria ser fulano de tal, o ator tal, a atriz tal, né, o empresário tal. Que tal você ser você?
Que tal você dar a sua contribuição para a sociedade? Eu vou dizer uma coisa para você e eu gostaria que você repensasse nisso. Você sabia que você sustenta centenas de famílias? Você sabia que centenas de famílias dependem de você? De repente você pode dizer, não, eu não consigo nem me sustentar, estou desempregado, ou talvez, não, eu sustento só a minha família que eu sei, não, eu ajudo algumas pessoas de vez em quando. Negativo, você sustenta centenas de milhares de famílias. Você quer ver? Por mais que a gente não percebe, quando você liga a sua energia de manhã, que você abre a torneira, que você pega a sua pasta de dente, que você coloca a sua pasta, que você coloca gasolina no seu carro, que você pega o seu metrô, que você pega o seu ônibus, que você compra o seu alimento, que você compra o seu vestuário, você está sustentando famílias, porque a sua vida está em movimento. E de repente a sua vida está em movimento e você acha ou pensa que você está estacionado dentro de uma garagem, queimando combustível e não chegando a lugar nenhum. Então dentro do que projetaram para você vai dizer quem que você pensa que você é, aonde que você pensa que você vai chegar. Por que você pensa assim? Você está louco? Cai na sua realidade. Se você de fato cair na sua realidade, você vai saber que o planeta Terra, que a humanidade precisa de você. E mesmo que você esteja numa passividade, ainda você está sustentando pessoas e famílias. Por isto, meu querido amigo, minha querida amiga, vocês que estão escutando esse vídeo, eu quero dizer, pare, pense, analise e reflita.